Vamos já, sem perca de tempo, abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 22 e o versículo 2. Desde já quero agradecer a oportunidade que me foi concedida para que nesta manhã, junto, a gente possa aproveitar mais da palavra de Deus, juntos aprendermos e sermos edificados com a palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: acrescentou Deus, versículo 2: toma teu filho, único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Podemos assentar, muito obrigado. Meus irmãos, nós nos encontramos aqui no capítulo 22 de Gênesis, contando já logo o final da história do velho patriarca Abraão. Depois, capítulo 23, já vai falar da morte de Sara e depois em busca de uma esposa para Isaque. E nós encontramos no auge da vida de um velho patriarca, o nosso pai da fé, Abraão. E ele se depara com a palavra de Deus dizendo para ele: Abraão, pega teu filho Isaque, teu único filho a quem tu amas, vá à terra de Moriá e sacrifique-o ali em holocausto. Meus irmãos, eu acredito que Abraão, ele estava ouvindo assim: pega seu filho, você tem 100 anos e você não vai ter mais outro filho, e mate ele. Em outras palavras, foram isso que Abraão escutou. E eu quero convidar vocês, junto comigo nesta palavra, nós vermos algumas lições que o caminho de Moriá traz a nós. Não para Abraão, não para Isaque, mas para nós. O que nós conseguimos extrair desse texto, extrair dessa palavra de Deus, e o que nós podemos trazer de lição para nós. Pesquisando, eu descobri que Moriá é um nome que significa alta região. Moriá não era um monte, eram diversos montes que tinham o nome de Moriá. E ele foi a junção de 3 palavras em hebraico, que é Men, Haha e Yah. Men significa lugar, Haha significa ver, e Yah é a abreviação de Yahvé, que significa Deus. A junção dessas 3 palavras daria o nome, o título de escolhido por Deus ou visto por Deus. Essa caminhada entre Moriá e Berseba, que era onde morava o patriarca Abraão, era uma caminhada de 100 quilômetros, 3 dias de viagem para chegar em Moriá. 3 dias para chegar aonde Deus queria ver Abraão. Dá-nos a entender que não é a quantidade de dinheiro que você tem, porque Abraão era muito rico, não é pela promessa que você tem na sua vida, porque Abraão tinha uma promessa, que você vai deixar de caminhar. Abraão era rico, Abraão tinha uma forte promessa na sua vida, mas ele teve que caminhar os 3 dias como outra qualquer pessoa. E a gente aprende com Abraão que não importa o que nós temos, não importa qual a promessa que Deus tem nas nossas vidas, para nós chegarmos ao porto desejado, nós temos que caminhar. E caminhada nos dá a entender experiência. Quando nós vamos conversar com uma pessoa e ela diz: eu já tenho muito tempo de caminhada. Geralmente quem vai falar isso é uma pessoa com mais anos de idade, com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. Ela vai dizer: eu já caminhei muito nessa vida. O que ela está dizendo? Eu tenho muita experiência. E para nós chegarmos a Moriá, que significa ser visto por Deus, nós temos que ter experiência. Com o quê? De vida? De trabalho? Não, experiência com Deus. E essa caminhada de 100 dias não trouxe apenas uma experiência para com Abraão e Isaque, com seus servos que foram junto com ele, mas principalmente foram 3 dias onde eu tenho certeza que Abraão estava indagando Deus. Deus, o que tu vai fazer? O que vai acontecer? E nesta vida que nós estamos trilhando, nós temos que estar caminhando com quem? Com Deus. Criando, sabe o quê? Uma intimidade com Deus. E Abraão criou essa intimidade com Deus. Tanto é que ele levou o título de quê? Pai da fé.
Me diga, se eu chegar, a maioria de vocês eu não conheço, estou vendo pela primeira vez, mas se eu chegar para vocês, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos ir para algum lugar, vamos viajar, vocês vão ficar com o pé atrás. Por quê? Quem que é esse rapaz? Quem que ele pensa que é? Por que ele está querendo sair? Por quê? Não temos intimidade. Agora, essa caminhada que eu estou falando não começou de Berseba, onde Abraão morava, para Moriá, mas começou lá atrás, em Ur dos Caldeus, onde Abraão morava. E Deus chega para ele: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. E sabe o que me dá mais entusiasmo dessa palavra? Que Deus chama Abraão pelo nome. Antes disso, Abraão nunca tinha conhecido um Deus que se fazia presente, que falava, que escutava e que tinha essa intimidade de chamar você pelo nome. Ur dos Caldeus era uma cidade, um lugar onde as pessoas cultuavam muitos deuses. E Abraão tinha experiência com os diversos deuses. Mas quando esse Deus estranho chega para ele e diz: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, isso dá um sentido de intimidade. O que é intimidade? Intimidade é eu saber a cor favorita do Lediel, o dia de aniversário dele, quantos anos ele tem, o que ele gosta de comer. Isso é intimidade. E é isso que nós temos que ter com Deus. Deus, ele sabe tudo sobre você. E nós, sabemos alguma coisa sobre Deus? Essa palavra que nós estamos lendo nesta manhã está nos chamando a conhecermos Deus. Nunca vamos conhecer Deus por completo. É impossível conhecer Ele por completo. Mas cada dia nós temos que aprender mais e mais do que Ele tem para nos oferecer. E a verdadeira prova que você é íntimo de uma pessoa é a amizade que você tem com ela. E Deus chamou Abraão de amigo. Eu quero convidar você, nós estamos de manhã, e hoje é domingo de manhã, e creio, é um dia onde as pessoas saem da escola dominical, tem esse clima de escola bíblica. Então vamos para a Bíblia. Eu quero convidar você a abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a prosperidade de Abraão? O que diz essa última frase? Prosperidade de Abraão, teu amigo. Na minha diz amigo, na tua também? A Bíblia está chamando Abraão de amigo. Para sempre. Vamos para Isaías 41. Olha o que Deus diz. Essa palavra ainda é mais interessante. Isaías 41. Diz assim, Isaías 41, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi desde Abraão. Quem que era Abraão? Meu amigo. Para não ficarmos só no Velho Testamento, eu quero te convidar bem rapidinho, nós irmos a Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Perdão, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Muito além de ser chamado de pai da fé, ele foi chamado amigo de Deus. Mas por que ele foi chamado amigo de Deus? Eu acredito que ele usou de duas grandes ferramentas para ser amigo de Deus. A primeira ferramenta que ele usou foi a obediência. Em 1 Samuel 15, 22 diz assim que obedecer é melhor do que sacrificar. Nesta palavra parece ser um paradoxo, porque ele tinha que sacrificar para ser obediente. Verdade ou não?
mas ele estava disposto a ir até as últimas consequências para obedecer a Deus. No capítulo 22, versículo 3, que a gente leu ali em Gênesis, ele diz assim, que foi para o lugar que Deus havia indicado. Ele foi para Moriá, muito diferente de Jonas. Deus chegou para Jonas e disse, Jonas, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Isso é obediência, e era um profeta de Deus. Ele perseverou, ele foi até o fim, porque ele chegou ao ponto de amarrar o seu filho. As pessoas chegam a dizer, poxa, se Abraão era pai da fé, ele acreditava que Deus ia livrar o seu filho. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, mas ele tinha fé que mesmo depois de morto, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Isso é perseverança. Eu recordo de uma história de uma irmã que tinha numa igreja algumas irmãs e ela sempre queria falar mal de todo mundo. Sempre falava mal de todo mundo. E chegava para uma outra irmã e quando falava para a irmã, olha, você sabe aquela pessoa, aquela outra pessoa, ela fez isso, é aquilo, aquilo, aquilo. E essa irmã dizia, mas ela tem essa qualidade de bom. Ela sempre achava uma qualidade boa na vida das outras pessoas, a qual os outros vinham falar mal dela. E um dia esse grupo de irmãs se reuniram, já sei, vamos chegar dela e vamos falar do diabo para ela. Quero ver o que ela vai achar de bom no diabo. E chegou, irmã, o diabo é sujo, o diabo não presta, o diabo é isso, o diabo é aquilo, e ela só escutando. Né, irmã? Ela mas ele tem uma qualidade. E elas, o quê? Como assim? O diabo tem uma qualidade? Ele é perseverante. O que é perseverar? É aguentar até o fim. Hoje, ele vai tentar você para fazer alguma coisa, amanhã você fica firme, não peca, amanhã ele vai voltar e vai fazer com que você tente, você todos os dias, o que é isso? Perseverança. E é o que falta em muitos crentes, o diabo tem essa qualidade, muitos crentes não têm, que é perseverar. Você está vindo à igreja só porque você sofreu alguma coisa, amanhã ou depois você não quer mais vir? Isso é falta de perseverança. O diabo tem, muitos de nós não temos. E Abraão tinha, ele perseverou até o fim. Era o filho da promessa, mas não quero saber. Deus prometeu, Deus pediu, eu vou oferecer ele no holocausto. E por fim, nessa questão da obediência, a obediência e a humildade de Isaac. Segundo Flávio Josefo, Isaac tinha 25 anos. Vamos colocar uma pessoa de 100 anos e uma pessoa de 25 aqui para correr, quem vai ganhar? Uma pessoa de 25, com certeza. Isaac tinha 25 anos, ele podia ter fugido disso. Disse, não, o senhor vai me matar, quem o senhor pensa que é? Mas não. Se Abraão era pai da fé, Isaac era filho da obediência. Porque ele ficou ali, ele obedeceu ao seu pai. Vai me sacrificar? Tudo bem, mas eu vou estar aqui. Eu vou obedecer a meu pai. E a gente tem que usar dessa ferramenta da obediência, para quê? Para ser amigo de Deus. A segunda é a fé. Já que nós estamos falando do pai da fé, por que não dizer que ele usou essa ferramenta? Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos abrir em Hebreus 11, bem rapidinho, meus irmãos. Hebreus 11. Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Israel será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, onde também figuramente o recobrou. Isso é o quê? É fé ou não é? Você saber que a pessoa vai morrer, mas só que mesmo depois de morta, você crê que Deus vai fazer com que essa pessoa ressuscite. Nós temos que aprender com a fé de Abraão. Abraão, em Gênesis 22, versículo 2, diz assim, que Deus pede Isaque como sacrifício. E sacrificar Isaque era o problema a caminho de Moriá. As pessoas chegaram, eu quero oferecer o meu filho em holocausto, eu quero para que ele venha servir a Deus. Isso não é oferecer filho em holocausto.
Holocausto significa que você vai pegar uma faca ou um cutelo, na época, ia ter que pegar e enfiar isso na garganta da vítima, a vítima ia agonizar e você tinha que fazer isso com prazer. Isaac, quando foi sacrificar o filho dele, ele tinha ciência que ele ia ter que colocar o filho dele sobre o altar, ia ter que matar com prazer, porque era para Deus. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos fazendo qualquer coisa na igreja, a gente tem que fazer com prazer, porque é para Deus. Isso é oferecer em holocausto. Porque você está fazendo com prazer. Porque é para quem? É para Deus. Isaac estava oferecendo o que ele mais amava. Era filho da promessa. Ele amava aquele menino. Mas ele ia matar, ia fazer aquilo com prazer. Porque era Deus que tinha pedido a ele. Você tem feito as coisas de Deus com prazer? O que tem vindo à tua mão, como diz a Bíblia, você tem feito bem feito e com prazer? Era um sacrifício de morte. Porém, ele ia fazer com prazer. Tudo que nós temos que fazer, que vier às nossas mãos, vamos fazer bem feito, porque é para Deus. E o problema a caminho de Moriá é esse. E é muito interessante que Abraão chega a seus servos e diz assim, ó, eu e o moço vamos subir, vamos orar e juntos voltaremos. Ele não disse, eu voltarei para vós. Juntos. Como que vão voltar juntos se um vai ter que ficar lá em cima morto? É fé. É saber que Deus vai tomar providência. Nesta manhã, eu quero te convidar a você pensar. O que você tem que oferecer em holocausto? O que você tem que deixar nesta manhã aqui? Nós temos que fazer as coisas bem feitas, temos que obedecer a Deus, temos que ter fé e sabemos que temos que caminhar para chegarmos ao porto desejado. Só que nós temos que deixar muitas coisas de lado. Às vezes é o nosso ego, às vezes é a nossa casa, às vezes é nossos filhos, nosso carro. Muitas vezes isso é posto na frente de todas as outras coisas. Quem sabe isso não estava acontecendo com Abraão? A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos diz que Deus quis pôr à prova a fé de Abraão. É o que nos dá a entender. Mas quem sabe Isaac não estava passando à frente de muitas outras coisas que Abraão tinha para fazer. Quem sabe o seu serviço, o seu emprego, as coisas que você tem para fazer, não estão passando à frente das coisas de Deus. Permita-me pensar desta maneira. Quem sabe muitas coisas estão servindo de empecilho para você servir melhor a Deus, vir à igreja, que devemos vir. Eu quero que você pense, é uma manhã para nós meditarmos em cima da palavra de Deus, e esse texto ele é bem conveniente nesse assunto. O que está te impedindo de servir melhor a Deus? Eu quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos, para que, de alguma forma, Deus venha intervir na sua vida. Para que, de alguma forma, Deus venha transformar, venha tirar aquilo que está te impedindo de melhor servir a Deus. Deus queira que não seja seu filho. Mas nesta manhã você tem a oportunidade de dizer, Deus, me perdoa. Deus, eu quero mudar. Deus, eu quero melhorar. E Deus, eu quero fazer as tuas coisas com prazer. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu falei aquilo que o Senhor pôs em meu coração. Eu trouxe aquilo que a sua palavra nos disse, Senhor. E Pai, essas pessoas escutaram a tua voz, essas pessoas, creio que reflexionaram sobre o que nós falamos agora, Pai. E eu quero te pedir, Pai, no nome do teu Filho amado, venha de encontro a cada um, Senhor. Venha tirar aquilo que impede, Pai. Venha colocar prazer nas pessoas para fazer aquilo que lhe apraz, meu Deus. Eu quero te pedir no nome do teu Filho amado, Senhor. Senhor, venha abençoar essas pessoas que estão aqui nesta manhã de uma forma ricamente, Pai. Eu te peço no nome santo de Jesus. Amém.